Bem-vindos a mais uma aula e hoje damos continuidade ao estudo sobre o que é o direito. Na aula anterior nós vimos que quando nós falamos em direito de propriedade não existe na natureza algo similar a direitos de propriedade. Vimos que um pedaço de terra não surge na natureza com o nome do dono. Eu pertenço a fulano. Então como que surge? Por que eu afirmo que um determinado pedaço de terra é propriedade? Sejam bem-vindos à série O Direito e a Moeda da Nova Ordem Mundial. Nesta série, desvendaremos juntos como serão o direito e a moeda da nova ordem mundial que está gradativamente sendo construída. Meu nome é Fernando Lopes, eu sou um advogado com mais de 10 anos de experiência na área e que já possui 3 artigos publicados na revista da Procuradoria-Geral do Banco Central, um deles falando justamente sobre moeda mundial. Porque existe um elemento que estamos investigando, chamado direito, que me fornece critérios de modo a que aplicáveis a aquele pedaço de terra, conforme nós vimos, eu possa vir chamar aquele pedaço de terra de propriedade de um determinado indivíduo, por exemplo. O que nós estamos investigando aqui ainda é o que é o direito que nos concede os critérios de modo a que nós possamos aplicá-los a este pedaço de terra. Então nós estamos num nível ainda bem mais abstrato, mas nós já vamos ligando um pouco as coisas. Então você não pode confundir o direito, que é um fato institucional, que nós vamos ver com mais cuidado, que precisa ser constituído. Ele também é constituído a partir de um conjunto de critérios, chamados de regras constitutivas, que nós vamos ver. E a partir da constituição do direito, esse direito nos fornece outros critérios, de modo que nós venhamos a ter a capacidade de aplicar esses critérios a um determinado pedaço de terra e dizer que esse pedaço de terra é propriedade, é um direito de propriedade, certo? Então já vai se familiarizando com essas duas coisas. Nós mencionamos por cima que o direito ele pode ser, no primeiro momento, concebido então como a instituição das instituições, mas ele não deixa de ser uma instituição. Hoje nós vamos dar prosseguimento nessa compreensão que tem efeitos práticos muito interessantes. E caso você esteja achando isso um pouco abstrato, não se preocupe, porque nós vamos gravar aulas que nós vamos chamar de contextualizações, onde eu vou trazer exemplos práticos, questões que estão sendo hoje discutidas no âmbito internacional, que nós podemos entender de uma forma mais organizada por meio deste conhecimento. Então, não perca a próxima aula, inclusive, ou a primeira contextualização, que vai ser sobre a aplicação do direito cosmopolita, que nós estamos discutindo nesse trabalho. Vamos falar bem mais à frente ainda, porque nós estamos falando apenas sobre o direito. Mas se esse direito seria ou poderia ser uma solução para resolver o problema entre judeus e palestinos. Olha só que interessante. Ou, se não resolver o problema, será que esse direito cosmopolita poderia trazer novas luzes para a resolução desse problema? Mas antes disso, vamos continuar aqui entendendo melhor o que é o direito. Nós vimos aqui, com base em estudos de 2 professores, são professores da USP, que o início se dá até mesmo na própria ideia da diferença entre fato e objeto da experiência. Então, quando você utiliza a palavra fato, você já está pressupondo a aplicação de critérios sobre uma determinada experiência. E quando você aplica esses critérios, você tem então o fato, aqui do âmbito estritamente linguístico, conforme nós vimos na aula anterior. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento a esses fundamentos. E, como de praxe, vamos ler um trecho, mais um trecho do livro, que você pode adquirir no site direitoemoedamundial.com. Nós fazemos uma leitura e depois explicamos o que nós estamos lendo. Bem, então, dando prosseguimento, já sabemos que o pedaço de terra não nasce etiquetado com o nome do seu proprietário. Não é desnecessário notar que a referida distinção entre fatos e objetos da experiência, que é essa que eu disse, que o fato você já surge da aplicação de critérios
linguísticos sobre a experiência, utilizada por Habermas e por Paulo de Barros Carvalho, foi originalmente desenvolvida por Peter Stresson. Filósofo este que em seu célebre artigo On Referring estabeleceu a diferença entre uma sentença, a elocução de uma sentença e o uso de uma sentença, donde se pode extrair, dentre outras coisas, que uma mesma sentença pode ser utilizada para afirmar diferentes proposições. Vamos lá. Aqui, o que é dito aqui então pelo Peter Stresson, tá? No artigo aqui eu tenho a referência no livro, tá? O link para o artigo do Peter Stresson, muito interessante. Mas o que ele fala? Nós não podemos falar de sentenças sendo verdadeiras ou falsas, mas somente acerca do fato delas estarem sendo usadas para fazer uma asserção verdadeira ou falsa, ou, se preferido, para expressar uma proposição verdadeira ou falsa. Não se preocupe que já vamos entender isso contextualizado com direito. De um modo mais específico, uma sentença como, por exemplo, João é proprietário de um terreno, aqui já sou eu falando, tá? Terreno de 300 metros quadrados, localizado na rua X, etc., poderá ser utilizada para a afirmação de diferentes proposições, nos mais variados contextos, o que, consoante o que vem sendo dito até o momento, significa que essa mesma expressão poderá ser utilizada para constituir fatos de natureza jurídica diversa. Caso, por exemplo, essa afirmação seja utilizada por uma autoridade competente, olha aí que legal, autoridade competente, também essa competência também precisa ser constituída por critérios, mas a gente vai falar mais à frente. Para fazer uma proposição verdadeira, ter-se-á a constituição de um fato jurídico, ou mais especificamente, de uma propriedade. Bem, antes de dar prosseguimento, vamos entender um pouco o que eu estou dizendo aqui, basicamente. Que uma sentença, uma coisa é eu ter essa sentença, por exemplo, que João é proprietário de um terreno de 300 metros quadrados. A outra coisa é a afirmação, né, dessa sentença. Então, conforme o Peter Stresson fala aqui, não podemos falar de sentenças sendo verdadeiras ou falsas. A sentença, por exemplo, que João é proprietário de um terreno de 300 metros quadrados localizado na rua X, ela não é verdadeira nem falsa. Ela só vai poder vir a ser verdadeira ou falsa quando, somente acerca do fato está sendo usado para fazer uma asserção verdadeira ou falsa. Ou seja, quando eu for utilizar essa sentença para fazer uma afirmação, se eu chegar hoje, por exemplo, e falar que João é proprietário de um terreno de 300 metros quadrados localizado na rua X, essa afirmação ela vai ser verdadeira se, por exemplo, eu estiver me referindo a um João específico, certo? E que de fato seja proprietário de um terreno de 300 metros quadrados localizado na rua que também deve ser uma rua específica. Então, ou seja, quando eu uso a expressão, porque, por exemplo, você está lendo a expressão, você não está utilizando ela para fazer uma afirmação, mas você pode, num determinado contexto, utilizar ela para fazer uma afirmação, e essa afirmação ela poderá ser verdadeira ou falsa. E observe que uma mesma sentença pode ser utilizada tanto para fazer uma afirmação verdadeira quanto falsa, a depender do contexto. Quando se João deixar de ser proprietário de um terreno de 300 metros quadrados, essa sentença, se eu for utilizar essa sentença para fazer essa afirmação, ela será falsa. Percebe? Então muda-se, a afirmação ela continua a mesma, o uso da afirmação continua sendo o mesmo, porém a qualidade dela ser verdadeira ou falsa vai depender do quê? De João ser mesmo um proprietário de um terreno, de existir esse João específico, certo? Então percebe que a questão do uso, aqui é importante você já perceber o seguinte, que a linguagem é uma ferramenta, uma tecnologia que eu posso utilizar, por exemplo, para fazer afirmações. E essas afirmações elas podem ser verdadeiras ou falsas a depender do quê? A depender do contexto, certo? Bem, então aqui é o que está dizendo, nós já lemos, que poderá ser utilizado para fazer a afirmação de diferentes proposições nos mais variados contextos. E agora veja o seguinte, quando a gente fala aqui, mais abaixo, a questão da questão jurídica. Essa afirmação ela pode ser feita, pode ser utilizada, né, por uma autoridade competente, né, que é o que eu acho que está dizendo aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Caso, por exemplo, essa sentença seja utilizada por uma autoridade competente, então uma coisa é eu fazer essa afirmação, que João é proprietário.
A outra coisa é uma autoridade que venha receber competência do direito, certo? E aí para isso eu vou ter que analisar os critérios que atribuem competência e veja como surgem muitas questões sobre isso. Às vezes a competência é o que vai determinar se a afirmação será verdadeira ou falsa. Por quê? Quando eu falo aqui, ó, seja utilizado por autoridade competente para fazer uma proposição verdadeira, ter-se-á a constituição de um fato jurídico, ou mais especificamente de uma propriedade. Pode ser que um determinado sistema jurídico, para vocês entenderem melhor, venham constituir determinados sujeitos com o poder de dizer que um determinado pedaço de terra é uma propriedade. E aí a propriedade só vai ser constituída se a afirmação de que aquele pedaço de terra for uma propriedade seja feita por uma autoridade competente. E isso são o quê? Em grosso modo que a gente está falando aqui. São critérios institucionais. Questões aí que basicamente são criadas pelo ser humano por meio da linguagem. Por isso que o John Searle, que é um dos filósofos que nós vamos falar um pouco. Aqui o primeiro artigo que eu escrevi, inclusive, na revista da Procuradoria-Geral do Banco Central foi sobre a teoria dos fatos institucionais do John Searle. Ele tem um livro chamado Como você usa a linguagem para constituir a realidade social. E aqui, mais especificamente, a realidade institucional. Porque é uma diferença entre social e institucional, mas isso nós não vamos ver agora. Mas vamos continuar, né? Contudo, é preciso prestar atenção ainda ao fato de que para afirmar uma proposição é necessário preliminarmente interpretar os objetos da experiência consoante determinados critérios, que é aquilo que o Terence Sampaio de Ferraz Júnior falou lá atrás, que por sua vez não são auto-aplicáveis, uma vez que sua aplicação aos objetos da experiência estará condicionada à realização de um ato mental chamado de juízo. Percebe? O juízo ele é dito aqui, ó, a definição de juízo eu não falei na outra aula, mas está no rodapé, eu acredito que esteja. Até onde eu lembro. Ó. Não, na verdade fala aqui, ó, que Searle sustenta que quando emitimos esta espécie de juízo, estamos atribuindo um status para determinados fenômenos físicos. Bem, mas um juízo é aquilo que será o resultado, né, de você pegar você vai ter uma situação da experiência que você vai interpretar segundo critérios linguísticos e você vai realizar uma afirmação, certo? Então aqui será considerado um chamado juízo. Este ato humano, na verdade eu mesmo já especifico aqui, poderá ser chamado de um juízo assertivo, porque há várias espécies de juízo também, não há como entrar aqui. Quando, por exemplo, puder ser consubstanciado na afirmação de que um objeto de experiência X interpretado segundo critérios Y é um fato Z. Então essa aqui é uma lógica aplicável constantemente no processo de interpretação, não apenas do direito, né, mas de outros fenômenos. Então, portanto, uma coisa são os objetos da experiência, aquilo que você está experienciando, vamos falar assim. Outras são os critérios, há critérios que eu vou aplicar sobre esses objetos da experiência. Outra é o juízo, né, que é o resultado, né, da aplicação. Outra é a afirmação que consubstancia o juízo, quando eu vou falar que João, né, é proprietário daquele pedaço de terra. Outra é a expressão utilizada para fazer a afirmação, porque a afirmação é um ato. E aí tem uma teoria chamada atos de fala, estou afirmando. Só que para eu afirmar eu preciso usar uma sentença. O uso de uma sentença está consubstanciado em uma afirmação. Essas distinções elas são muito tênues, mas elas são fundamentais para que você consiga entender como nós constituímos a realidade institucional por meio da linguagem. E, enfim, outro é o processo de aplicação dos critérios aos objetos, ao qual, ao culminar no relato do acontecimento pela autoridade competente, constituirá o fato jurídico. Por exemplo, o fato de uma autoridade competente afirmar que João é proprietário de um terreno de 300 metros quadrados em Curitiba na data de 24/5/2011, provavelmente foi quando eu estava escrevendo esta parte, constituirá o fato jurídico propriedade. Então observe que esta afirmação da autoridade competente naquele contexto é fundamental para se atribuir efeitos jurídicos. Por que se ele não for, se João, que nós não sabemos aqui, não estamos especificando, não for proprietário, ele não vai ter o quê? Não vai ter responsabilidades inerentes a título de proprietário. Então veja que isto aqui parece muito abstrato, mas é a essência do direito. Se você não sabe isso, você não deveria advogar. Não, estou brincando, não vamos chegar nesse extremo. Mas para que você possa ser um advogado mesmo bom, você tem que dominar esse tipo de coisa. E a depender da área, direito tributário, não precisa nem dizer nada, faz muita
diferença. Então, tal como você pode ver, um detalhe importante que diferencia um simples fato de um fato jurídico, ou mesmo um fato jurídico de um fato jurídico tributário, são os critérios de interpretação utilizados. Por quê? Porque mesmo dentro do próprio direito, nós vamos ver que a depender dos critérios eu vou ter um fato jurídico tributário e também um fato jurídico penalmente relevante. Como que eu vou saber se é penalmente relevante? Eu vou precisar conhecer os critérios que nós podemos chamar de regras constitutivas do direito penal e ver se são aplicáveis a este fato. Isso é muito comum nas discussões jurídicas, onde, por exemplo, você tem um indivíduo que realiza uma ação ou deixa de realizar uma ação, e essa ação pode implicar consequências tributárias, mas não necessariamente penais, porque o direito penal ele tem o seu próprio conjunto de critérios. Então veja que essa abordagem, nós vamos já finalizar esta parte, ela é fundamental para que você consiga, principalmente se você quer atuar em ramos complexos, como o que eu atuo principalmente, que é o direito dos criptoativos, tokenização, etc., que envolve uma inter-relação entre vários aspectos, né, do mundo, como mercado de valores imobiliários, direito tributário, direito penal. Você precisa ter este conhecimento acerca da diferença entre os critérios que constituem fatos institucionais de caráter diverso. Fato jurídico tributário é um fato institucional que não se confunde com um fato jurídico penalmente relevante. São critérios distintos. Mas se você não sabe dessa base que eu estou falando, como que você vai diferenciar? Por isso que muitos estudantes e até mesmo advogados se deparam com o fato e eles não sabem saber quais são as consequências daquele fato. Se terá consequências no âmbito tributário, se terá consequências no âmbito do direito penal, porque não tem essa visão acerca dos critérios constitutivos de cada fato específico. Certo, pessoal? Vimos bastante aqui, tá? Eu acho que agora você já deve começar, então, a ter uma visão um pouco mais aprofundada sobre o fenômeno jurídico. Nós estamos falando basicamente aqui que tudo depende de critérios institucionais no primeiro momento. O próprio direito em si depende de determinados critérios. Uma norma jurídica, ou até mesmo para que o direito possa existir, determinadas pessoas devem ter poder para constituir o direito. Nós temos a figura, por exemplo, do legislador constituinte. Há critérios para se alterar a própria Constituição. Ok? Então é isso. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ainda, porque este é um assunto de natureza complexa. Eu não vou ter como fazer toda a leitura aqui do livro. Espero que você adquira ele no site Direito e Moeda Mundial. Mas é importante porque nós vamos trazer discussões muito interessantes, principalmente na aula sobre contextualização, onde nós vamos ver a relevância de você ter essa visão. Porque tem pessoas hoje, por exemplo, né, só para fazer aqui um spoiler, né, que ficam dizendo assim que de acordo com o direito, esta terra sempre foi do meu povo. Direito que não se sabe que direito, né, desde quando. Né? E outro diz, não, de acordo com o direito. Ou seja, você já passa a entender que o direito é um processo que é construído, que depende de uma vontade coletiva num determinado momento histórico. É isso. Na próxima aula continuamos. Grande abraço.